sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós somos como se fosse a lua. Nós recebemos a luz de Jesus e iluminamos o mundo inteiro. Por isso que Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Aí depois ele fala assim: ó, você também é a luz do mundo. Por quê? Porque nós recebemos a luz dele e refletimos a glória, a luz dele no mundo para as outras pessoas. Amém? Eu vou ler esse texto aqui, do versículo 6 até o 14. João 1, 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti nesta noite para que o Senhor nos ilumine o nosso coração e nosso entendimento, para a gente perceber a profundidade desta palavra, para que a gente possa beber um pouco, Senhor, desta palavra, um pouco dessa água, Senhor, para que a gente nunca mais tenha sede, pelo contrário, que a gente possa iluminar muitos, que essa água que flui no nosso interior, Deus, possa transbordar para matar a sede de muitos que estão ao nosso redor. É só isso que eu te peço, e isso é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, hoje eu fiz uma live e falei sobre a influência das pessoas com as quais nós andamos. Todos nós andamos com pelo menos 5 pessoas, não é verdade? No mundo. Mas eu quis falar sobre outro relacionamento, sobre outra pessoa de relacionamento, de amizade. E há uma frase que diz assim, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós andamos. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós travamos ou vivemos algum relacionamento. E eu vim meditando nessa palavra, como é que eu posso ser uma pessoa melhor, se eu tenho andado sempre com as mesmas pessoas? Como eu posso iluminar mais, se eu ando sempre com as mesmas pessoas apagadas, as pessoas trevosas, as pessoas que não conhecem, não têm um relacionamento, nunca se aproximaram verdadeiramente da luz verdadeira que alumia todo o homem, como aqui a palavra diz. João veio como testemunha para testificar acerca a respeito da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Então, se você olhasse para João, o relacionamento dele com a pessoa que é a luz do mundo, que é Jesus, ele não era a luz, mas ele parecia com a luz, a ponto de que as pessoas perguntaram se ele era o Cristo. Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Após mim virá uma luz, virá um homem com tanta luz, com tanta glória, que nem eu sou digno de amarrar o cadastro de suas sandálias. É muito mais do que eu. Então, quando você quer se melhorar como pessoa, crescer, iluminar este mundo, você precisa andar com 5 pessoas para que você possa ter uma média maravilhosa de testemunho. E com quem nós devemos andar? Primeiramente com o Pai, com Deus Pai. E quem mais? Deus Filho, Jesus, que é a luz do mundo. Ele veio ao mundo para iluminar.
Se você anda com Jesus, se você tem conhecimento de Jesus, se você conhece Jesus, se você tem relacionamento, intimidade com Jesus, com certeza, cada vez mais que você se aproximar dele, você vai ser uma pessoa acima da média das 5 pessoas com as quais você tem andado. Essas pessoas são o Pai e o Filho. Aí talvez você me pergunte, e o Espírito Santo? O Espírito Santo ele já está em mim. Não tem como eu não andar com o Espírito Santo. Agora eu preciso andar comigo mesmo. Como assim, pastor? Eu preciso andar, ter intimidade comigo, me conhecer. Se eu não me conheço, se eu não olho para dentro de mim e vejo quem sou eu, então é uma pessoa menos que eu vou poder me relacionar. Mas eu preciso de pelo menos 5 pessoas para ter uma média. O Pai, o Filho e eu mesmo. Eu preciso me conhecer. E a palavra de Deus diz que se nós quisermos saber qual que é a verdade ela é estabelecida mediante o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O que significa isso? Comunhão. A gente já explicou e tem explicado, eu vou continuar explicando, que a comunhão é a comunhão do Espírito Santo. Quando Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei no meio deles, eu estarei no Espírito ali, em Espírito e em verdade, adorando ao Senhor. Então, cada vez que você quer crescer, cada vez que você deseja subir a régua da média de quem você é, você vai cada vez mais buscar em oração e em intimidade com o Senhor, se aproximar dele. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus e crê nele, é necessário que não somente creia que ele existe, mas que ele é abençoador de todo aquele que o busca. Então você que se aproxima de Deus, você precisa buscar cada vez mais a face de Cristo na sua vida, parecer cada vez mais com Jesus, para que você destoie do mundo, para que você de fato faça diferença nesse mundo, sendo uma pessoa diferente, andando com Jesus, andando com o Pai, andando com aqueles que andam com Ele, porque sua média vai crescer, você vai crescer espiritualmente falando. É necessário que a gente conheça o Senhor. Conhecer é amar, irmãos. Conhecer é se relacionar. A Bíblia diz que Maria, olha aqui em Mateus 1:25, diz assim, eu vou ler em 3 versões aqui. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Quem que não conheceu esta mulher? José. E quem era essa mulher? Maria. Na outra tradução diz, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Está vendo o que significa conhecer? Conhecer é ter intimidade, ter relacionamento. E a nova versão internacional, veja que incrível, como ela, não só a versão internacional, mas também a Bíblia na linguagem de hoje. Diz, contudo, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Você está entendendo que conhecer é a mesma coisa de ter relações? Aqui, marido e mulher, relações sexuais. Mas com Deus você não tem relações sexuais. Você tem relações de prazer, de alegria da presença dele. Amém? Você tem buscado essa alegria, essa relação, que é muito mais valiosa, muito mais preciosa, muito mais gostosa do que uma relação carnal, sexual? Esse gozo em Cristo, você tem já atingiu assim esse prazer da intimidade com Deus? Quanto mais você experimenta isso, mais você cresce espiritualmente. Como é, pastor Cantinho? Você vai cada vez mais buscar o Senhor em oração, adorar ao Senhor,
E adorar aqui eu estou falando no sentido de buscar esta intimidade para que você fique cada vez mais parecido com Ele, ou seja, cada vez que você seja mais luz nesse mundo, que você ilumine, à medida em que você caminha com Ele, à medida que você está sendo iluminada pela luz do mundo, mas você vai transparecer a luz de Cristo. Simples assim. Qualquer pessoa pode fazer. Então é adorar e orar e buscar, dia e noite e dia, a todo instante, pensando nele quando você acorda, pensando nele quando você trabalha, pensando nele quando você está conversando com as pessoas, falando dele, falando do nome dele, cantando os hinos, falando em salmos, os salmos, cânticos espirituais, todo o tempo. É isso. Vão dizer que você é louco, mas é melhor ser um louco feliz do que uma pessoa que acha que tem juízo, mas é um infeliz. Diga assim: eu prefiro ser um louco feliz do que ter razão sendo um miserável, infeliz, cego e nu, trevoso. É isso que as pessoas que não buscam essa aproximação com essas 5 pessoas. Quem são essas 5 pessoas? Vou repetir: o Pai, o Filho, o Espírito Santo de quê? O Espírito Santo da comunhão. O Espírito Santo é da comunhão, porque o Pai é o Pai do amor, o Pai de amor. Diga assim: o Pai, diga assim: meu Pai é amor. A Bíblia não diz que Deus é amor? Diga assim: meu Pai é amor. Jesus, o Filho de Deus, é a graça. E o Espírito Santo é a comunhão. Mas comunhão com quem, irmãos? Vamos ler aqui. 1 João, carta de João. Proclamamos o que vimos e ouvimos, e que vocês também tenham comunhão conosco. Está vendo? Quem está falando aqui é o apóstolo João, lá no finalzinho da vida dele. Foi aquele discípulo amado que vivia com muita intimidade com Jesus, abraçado. Ele deitava no peito de Jesus. Ele era o apóstolo mais novo. Aqui ele já estava com 100 anos, essa faixa. João, ele tinha muita intimidade com Jesus. Ele não somente viu Jesus, como ele diz também que ouviu. Está vendo? E num versículo anterior diz que as mãos deles apalparam, que ele pegou em Jesus, na carne de Jesus, pegou em carne e osso. Que intimidade tremenda, né, irmãos? Aí ele diz assim: eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Conosco quem? Comigo, João. Diga assim: comigo. Diga seu nome. Comigo. Cadê? Eu não estou ouvindo o nome. Eu quero ver a bagunça do nome tudo junto aí. Comigo, com o Pai e com o Filho. Essa comunhão é do Espírito Santo. Não precisa dizer que é, porque não existe comunhão se não for por intermédio do Espírito Santo. Você acha que você tem comunhão com as trevas? Não há como você ter comunhão de trevas com luz. Então o Espírito Santo está ali, é o Espírito da comunhão. Diga de novo: o Pai de amor, o Filho de graça e o Espírito de comunhão. Então, irmãos, ele diz: olha, para que vocês tenham comunhão conosco. Eu estou falando essas coisas, eu estou pregando para você ter comunhão conosco. Quando você vai pregar o Evangelho para alguém, preste atenção. Quando você vai pregar o Evangelho para alguém, para que é que você prega o Evangelho? Diga assim: para que as pessoas que estão ouvindo tenham comunhão comigo, com o Pai e com o Filho. Comigo, porque o Espírito Santo já está aqui. Lembra que a gente falou que, cadê o Espírito Santo? Está onde? Está aqui dentro de nós. Está em nós somos casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, propriedade exclusiva do Pai, povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Nós fomos chamados por Deus a fim de proclamar entre as nações as virtudes do Pai, que me chamou das trevas para a luz.
Depois eu canto o Ed. Amém? Essa música é linda, vocês precisam aprender, está lá nas cartas de Pedro. Então, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aí ele, no versículo 4, ele diz: escrevemos essas coisas. Por que ele fala escrevemos? Ele está ali com mais alguém? Tá, ele está ali na presença do Pai, do Filho. O próprio Espírito Santo está pegando a mão dele escrevendo. Escrevemos estas coisas para quê? Para que a nossa alegria, outra versão diz, para que o nosso gozo, para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Então, quando você tiver uma alegria completa, transbordando, sabe, como um copo, você completou o copo, mas o copo ainda pode colocar aqui, não tem problema. Ele vai encher, ele vai o que? Transbordar e vai derramar, vai molhar em algum lugar onde ele estiver. Assim somos nós. A nossa alegria precisa transbordar. Amém. Sua alegria tem transbordado para contagiar outras pessoas que estão próximas de você. Onde você chega, você ilumina. Quem que não gosta de luz? Quem é que não gosta de luz? Quer ver? Apaga essa luz aí, por favor. E a de cá não apaga, não? É aqui, né? Pronto. Ficou até gostoso, né? Não achei ruim, não. Aqui tá. Então, a gente precisa sair do escuro para estar na luz. Quantos aqui já estão na luz? Amém? Agora, se você está na luz, verdadeiramente você está na luz, claro que essa luz que bate em mim vai o quê? Pode acender. A luz que está em mim, ela vai transbordar, ela vai. Até as mariposas gostam de luz. Até as formiguinhas de asa gostam de luz. Você quer ver? Quando chove, as formiguinhas ficam rondando a luz. E nós, muitas vezes, nós achamos que as trevas têm mais coisa interessante do que a luz. A luz é a palavra de Deus, é o conhecimento. Quer dizer para você que existem 4 níveis de conhecimento da luz. Oséias 4:6. O meu povo. Oséias é um profeta que ele está falando em nome de Deus. Quando o profeta fala, é Deus falando. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento aqui é o que? É luz, é intimidade, é relacionamento. Por que o povo está sendo destruído? Porque o relacionamento está sendo travado e está proporcionando a esta pessoa uma média lá embaixo. Portanto, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quanto mais você baixa o nível dos seus relacionamentos, quando você anda com pessoas, sabe, das trevas, você está caminhando para a destruição. Entendeu? Você tem que andar com o Pai, com o Filho e na comunhão de quem? Do Espírito Santo. Então, por que Oséias fala isso? Ele diz que porque vocês rejeitaram o conhecimento, está vendo? Eu também vou rejeitar vocês como meus sacerdotes. Uma vez que vocês esqueceram da lei do seu Deus, eu também vou me esquecer dos filhos de vocês. É isso que vocês querem, que Deus esqueça dos filhos de vocês? Eu amo meus filhos. Mas você se esquece de Deus. Você prefere as trevas do que o quê? Do que a luz. Aí o que Deus faz? Me esqueço dos seus filhos também. Porque vocês me rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito os meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus. Que lei é? A lei do conhecimento, do amor, da iluminação. Alguns dizem assim, por falta de conhecimento. O que é falta de conhecimento? É ignorância. O que é ignorância? Porque é não saber. E às vezes a gente está aqui para fazer com que você saiba e você não já sei. Então deixa eu dizer que existem 4 níveis de pessoas. Eu só queria dar aqui 2, talvez eu vá ao 3º nível. Existem as pessoas que não sabem, que não conhecem a luz, não conhecem absolutamente nada. E sabe o que é triste? Que elas nem sabem que não sabem. É triste isso. Elas não sabem e não sabem que não sabem. Ela não sabe. E ela nem sabe que não sabe, que nunca ouviu. Né? Nós, há 30 anos atrás, 40 anos atrás,
sabíamos, se chegasse com a gente com um trem desse aqui, eu sabia. E a gente nem sabia que existia. Tem gente que nem sabe que existe Deus, nunca ouviu falar do amor, nunca ouviu falar desse conhecimento maravilhoso demais para nós, nunca ouviu falar. Então, essas pessoas são as pessoas que rejeitam o conhecimento, porque pensam, ele nem pensa que não sabe, ela não sabe, eu nem sei que isso existe, não existe isso, Lembra do caviar? O cara do caviar sabe mais ainda, porque ele disse que não viu nem ouviu, mas eu ouviu falar. Tem gente que nunca ouviu nem falar de Jesus. Que é isso? Eu vejo um povo andando por lá de lá, mas nem sei o que é. Tem gente, irmãos, porque você sabe um pouquinho, pensa que as pessoas estão sabendo. Não sabem e não sabem que não sabem. Esse é o nível mais, vamos dizer, ignorante que existe. Amém? Agora, a Bíblia diz que Deus perdoou o tempo da ignorância. Isso dá um alívio, né? O primeiro, ele não sabe e nem sabe que não sabe. Esse é totalmente ignorante. Mas o segundo nível são os que não sabem, mas pensam que sabem. Tem chance para esse? Para esses são os que rejeitam o conhecimento. Esses que sabem, pensam que sabem, é a pior situação. Porque eles não sabem, mas pensam que sabem. Aqueles que não sabem e sabem que não sabem, estão perdoados. Mas aqueles que não sabem e pensam que sabem, esses estão rejeitados, porque eles rejeitaram o conhecimento. Então, Deus fala para eles: eu também rejeito vocês como meus sacerdotes. E olha a penalidade, olha a sentença cruel. Uma vez que vocês se esqueceram da lei, que vocês pensam que sabiam, da lei de quem? Do seu Deus, não é do Deus dos outros, do seu Deus. Aí Deus está dizendo: eu também me esquecerei dos filhos de vocês. Não é pesado, irmãos? Isso deveria causar em nós uma sede de conhecer, de se aproximar do Senhor, de ter intimidade com Ele, de adorar, de orar. Não, eu quero saber que Deus é esse. Vamos lá, Pai. E aí você começar a buscar andar com o Pai, com o Filho e na comunhão do Espírito Santo, com pelo menos 2 ou 3. Paulo, em Romanos 11:33, olha o que ele escreve: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Paulo foi alguém que passou lá para o terceiro nível. Ele conhecia e sabia que conhecia. Não é uma bênção? Mas não só ele conhecia e sabia que conhecia, mas ele queria conhecer mais. E o profeta Osés já tinha dito: conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, meus queridos, estava chegando a luz do mundo, a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, aquele que é a palavra e que estava no mundo. Quem é esse? O nosso Criador, nosso Deus. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Quando Jesus veio, as pessoas não reconheceram Jesus. Veio para quem era seu, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não receberam Jesus, não. Não, esse não. É o Messias. Um Messias, um cara simples assim, isso é luz do mundo? Não. Sabe? Humildade, sabedoria, amor. Enfim, precisamos nos aproximar desse Jesus. Só que tem uma saída maravilhosa para tudo isso. Contudo, apesar de tudo isso, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. Até que intimidade de pai e de filho, né? Filho de Deus, se tornar um. Se você ler o capítulo 17 do Evangelho de João, você vai ver a intimidade que o filho tinha com o pai. E tem. A dizer que nós dois somos um.
Se olhar para o Pai e olhar para o Filho, você vê a mesma pessoa. De tanta intimidade que ele tinha. E a oração dele é para que nós, seus discípulos, também sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Amém? A gente precisa buscar essa iluminação. Para isso é necessário que a gente ande com ele, ande com o Pai, ande com o Filho e ande na comunhão, porque se você tiver um Deus Pai e Filho, por mais que você ore e adore, fora da comunhão não há relação. A relação completa é Pai, Filho e a comunhão do Espírito Santo. Onde tem 2 ou 3. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3. 2 ou 3 é porque não quis dizer milhões, bilhões. Mas ele disse 2 ou 3. A partir de 2 ou 3. Onde estiver eu estou aí. E tudo que pedirem em meu nome terá sido feito. Desde que seja de acordo com a vontade da unidade do Espírito Santo, do Pai e do Filho. Então, você se tornou filho de Deus. Quantos se tornaram filho de Deus aqui? Quantos já aceitaram Jesus? Quantos receberam Jesus? Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Isso é um processo de conversão. Só que se converteu a Cristo. Aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. E João fala assim: nós vimos com nossos olhos a glória dele. Glória igualzinha à do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Então, se você tiver comunhão com o Pai e com o Filho, e essa unidade da igreja, na comunhão do Espírito Santo, você terá uma vida, não somente uma vida iluminada, para iluminar todos os homens, mas também você terá uma vida cheia de graça e de verdade.